ao capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. E vamos para a leitura do texto que podemos dividir em 5 partes. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando-o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair no poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando, por alguém, fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo convidado mais digno do que tu, vindo, aquele que te convidou e também a ele te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier, o que te convidou te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com o que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei o campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Essa foi a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 14, dos versículos 1 ao 35. E agora, na sequência, o comentário. Chegamos então ao capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. E nesse capítulo 14, na qual contém 35 versículos, nós podemos dividi-los em 5 partes. Assim faz a edição da Sociedade Bíblica do Brasil, nessa versão de Almeida, revista e atualizada. E nós assim vamos seguir essa divisão para poder explicar melhor cada parte. A primeira parte, dos versículos 1 ao 6, nós encontramos aqui uma exclusividade do texto de Lucas, na qual nós não encontramos nos outros evangelhos sinópticos de Mateus e Marcos. E aqui mostra mais uma vez Jesus ensinando no sábado. Geralmente no sábado ele iria para uma sinagoga, como era costume dos judeus de sábado adorarem a Deus na sinagoga, ouvirem a palavra de Deus, orarem, cantarem hinos. Assim também Jesus o fazia. Aqui, no entanto, Jesus num sábado entra na casa de um dos principais fariseus para comer pão, e os fariseus o estavam observando. Como mostra o texto de Lucas, os fariseus, os principais sacerdotes, os escribas, os intérpretes da lei, estavam procurando uma forma de matar Jesus e pegar ele em alguma falta, em alguma coisa que fosse contra a lei dos judeus ou mesmo contra a lei dos romanos. E aqui então Jesus estava naquela casa, e aí então diante dele havia um homem hidrópico. O que é um homem hidrópico? Um homem hidrópico é uma pessoa que tem uma doença que chama hidropisia. Uma doença que se consiste no quê? No acúmulo de líquido e inchaço do corpo numa de suas partes, como por exemplo na barriga, no ventre, né? Também chamado de barriga d'água. Não necessariamente precisa ser na barriga. E aí então, como já havia tido essa discussão de que Jesus não poderia curar no sábado, no capítulo anterior, Jesus curou no sábado uma mulher que era possessa de um espírito de enfermidade que fazia com que ela ficasse curvada, e já há 18 anos ela estava assim, e Jesus a curou. E aqui mais uma vez, Jesus agora chega então para os intérpretes da lei, os escribas, os fariseus, e pergunta se era lícito ou não curar no sábado, se poderia ou não curar no sábado. Eles nada respondem. E aí então Jesus vai curar aquele homem que tem hidropsia, um homem que é hidrópico, que tem acúmulo de água em alguma parte do corpo e causa inchaço. Então Jesus o cura, e sabemos porque logo vai desinchar o local. E assim Jesus o despediu. E na sequência Jesus perguntou, já que eles não haviam respondido: qual dentre vós, se o seu filho ou seu boi, algum dos seus animais, cair num poço, num buraco, você não tirará ele logo daquele buraco, mesmo que seja num dia do sábado? Se eles faziam isso, Jesus fez uma pergunta na qual não havia necessidade de resposta. E por isso que eles não puderam responder, porque todos faziam isso. E assim Jesus fazia o que era bem no sábado, porque o sábado não foi feito, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem, para que o homem tivesse um dia para descansar, para estar com a família e para buscar a Deus. Passamos então para a segunda parte do capítulo 14, dos versículos 7 ao versículo 14, também é uma exclusividade do texto de Lucas. E aí então Jesus, no mesmo lugar, na mesma casa, reparou os convidados, que os convidados naquela casa escolhiam os primeiros lugares, e aí Jesus vai propor uma parábola, uma história, uma ilustração. E aí Jesus vai dizer, quando você for convidado para um casamento, não procure sentar no melhor lugar. Por quê? Porque pode ser que
haja alguém naquela festa que é mais digno que você, que mereça sentar naquele lugar e você não. E aí então, vindo o dono da festa, o noivo, ou os responsáveis pela festa, diga a você, ó, dá o lugar para ele, porque esse lugar é dele, e aí envergonhado você não tem que sair desse lugar e ocupar o último lugar. Jesus vai dizer, quando você for convidado, senta no último lugar. Por quê? Porque daí o que vai acontecer? Aí, se você for digno, o responsável pela festa vai chegar para você e vai dizer, amigo, senta-te mais para cima. E aí você será visto por todas as pessoas que recebeu honra. E aí Jesus vai dizer, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. E aí Jesus vai acrescentar, quando você der um jantar, uma ceia, não convide teus amigos, irmãos, parentes e vizinhos, para que você também não seja convidado por eles e seja recompensado. Antes, ao dares banquetes, convida os pobres, os aleijados, os coxos, e será bem-aventurado, porque eles não têm como recompensar a você, e a tua recompensa, porém, você receberá na ressurreição dos justos. Então aqui Jesus vai usar de dois princípios. O primeiro princípio é de que nós temos que nos humilhar para ser exaltado, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, no mundo entre os homens. Porque se nós formos convidados para um lugar e sentarmos num lugar que nós não somos dignos, de alguém vier e nos tirar daquele lugar, a gente vai ser humilhado. No entanto, se a gente sentar no pior lugar e nos convidarem para vir para frente, a gente vai ser exaltado. Assim também diante de Deus. Pois todo aquele que se exalta diante de Deus, e Jesus vai dar vai falar sobre isso na parábola do publicano e do fariseu, que os dois chegam no templo para orar, enquanto o publicano não olha nem para cima e fala, Deus tem misericórdia de mim, enquanto o fariseu se exalta e diz, ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou como esse publicano, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho e tudo mais, e fica se exaltando. Jesus falou, ó, quem saiu justificado daquele lugar foi o que se humilhou, foi o publicano e não o fariseu que se exaltou. Porque todo que se exalta será humilhado e todo que se humilha será exaltado. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, a partir do 12 até o 14, Jesus vai dizer, ó, quando você fizer alguma coisa boa, algo por alguém, faça para alguém que não tem como te recompensar. Não faça para aqueles que podem te recompensar, sejam teus amigos, irmãos, parentes ou vizinhos ricos. Por quê? Porque se você fizer para as pessoas que não têm como te recompensar, se você fizer para o pobre, para o necessitado, para aquele que não tem como, para o irmão mais menos abastado, que não tem como te recompensar, você então será bem-aventurado, feliz, você será abençoado. Por quê? Porque eles não têm como te recompensar e na ressurreição dos justos você receberá a recompensa. Ou seja, você vai fazer um tesouro nos céus, como Jesus disse e está nos mostrando, e mostrou em Lucas 12, 33, para nós vendermos nossos bens e darmos esmolas e não termos riqueza aqui na terra, mas acumularmos riqueza no céu, aonde o ladrão não pode roubar, onde a traça não pode correr, onde a ferrugem não pode desgastar. E assim, mais uma vez, ele fala sobre isso agora nesse capítulo 14 de Lucas. Passamos então para a terceira parte, chamada de a parábola da grande ceia, dos versículos 15 ao 24. Uma exclusividade do texto de Lucas, é claro, que muitos desses versículos nós encontramos em outros lugares da Bíblia. Mas dessa forma, nessa maneira, nesse contexto, não é encontrado. Porque é claro que Jesus, no seu ensino, ele repetia várias vezes o seu ensino, algumas ideias, alguns princípios, para que, à medida que ele fosse ensinando, os seus discípulos fossem lembrando, fossem assimilando e fossem aplicando na sua vida. E aí, então, Jesus, continuando naquela casa, onde ele havia curado aquele homem
que tinha inchaço, que tinha barriga d'água, conhecido como barriga d'água, aquele homem que era hidrópico. Depois de ter visto as pessoas sentarem nos melhores lugares e ter ensinado as pessoas sobre não sentar nos primeiros lugares, se humilhar, e sobre não convidar as pessoas que podem te recompensar quando você fizer algo bom. Aí Jesus vai estar naquele local, e um dos que estavam à mesa ali com ele disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus vai então responder que certo homem tinha dado uma grande ceia e convidou a muitas pessoas. E na hora da ceia enviou seu servo para avisar os convidados para vir, porque já estava preparado. E aí o que aconteceu? Os convidados, um a um, começaram a excusar-se, a dar desculpas, a dar desculpas, a justificarem a sua falta, né? O primeiro disse que comprou campo e precisava vê-lo, e por isso que ele não podia ir. Outro vai dizer que comprou 5 juntas de bois e foi experimentá-los e não podia ter, e por isso estava se desculpando. Cada um estava dando uma desculpa, estava dando uma justificação para não ir. E outro vai dizer: ó, me casei e não posso ir. Voltando então o servo, conta ao seu senhor. O seu senhor, então irado, vai dizer então ele, que é o dono da casa, ao seu servo: saia depressa pelas ruas, pelos becos da cidade, traga aqui os pobres, os aleijados, cegos e os coxos. E diga: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Ele sai então e agora começa a convidar então os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E vai responder o seu senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que a minha casa fique cheia. Porque vos declaro que daqueles homens que foram convidados, nenhum deles provará da minha ceia. O que Jesus está dizendo? Aquele homem vai dizer: ó, bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Jesus vai dizer que quem vai entrar no reino de Deus, e ele faz então uma parábola para alertar aqueles homens que estavam ali, que muitos vão dar desculpas e não vão entrar porque tem outras coisas mais importantes para fazer. Se preocupam com as coisas desse mundo, se preocupam porque compraram coisas, porque têm coisas e precisam experimentá-las, porque se casaram. E então Deus vai se irar e vai mandar chamar quem? Os pobres, aleijados, cegos e os coxos. E vai mandar seus servos enviar sair pelo caminho e encher aquela casa, encher o reino com pessoas que não eram dignas, que não foram convidadas em primeiro lugar. Por quê? Porque naquele tempo Jesus veio para os fariseus, ele veio para os escribas, ele veio para os intérpretes da lei, ele veio para os principais sacerdotes, ele veio para eles. E eles deveriam ser os principais da festa, porque eles sabiam, eles conheciam a palavra de Deus, estavam esperando o Messias e tudo mais. Eles se esforçavam para a vinda do Messias. No entanto, nenhum deles, quase nenhum deles, entravam. Então o que entrava? Jesus tinha que curar aquelas pessoas que eram consideradas impuras e amaldiçoadas naquela época. Os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Os publicanos, as meretrizes, as prostitutas, os cobradores de impostos. E aí, então, eles que entravam no reino dos céus, enquanto que eles não entravam. E aí Jesus vai dizer, ainda vai mandar mais os seus servos irem pelos caminhos e convidar a todos a entrar, até nós que somos gentios, não judeus, na época eram gregos, romanos.
né, samaritanos, que não eram judeus, que não mereciam estar ali, mas que foram convidados e que estavam enchendo a casa porque haviam crido na mensagem de Cristo que estava sendo enviada. E aí Jesus vai dizer para eles, vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Ou seja, eles não iriam comer o pão no reino de Deus. E aí passamos então para o versículo 25, a quarta parte, até o versículo 33, mais uma exclusividade do texto de Lucas. Claro que nós encontramos paralelos, algumas ideias em outras partes, mas dessa forma, como eu disse, apenas em Lucas. E aí Jesus vai ver as grandes multidões que o acompanhavam e vai se voltar para elas e dizer: olha, quem não aborrece a seu pai, aborrece é amar menos, tá? Quem não aborrece a seu pai, sua mãe, mulher, irmãos, filhos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Discípulo é alguém que seguia o mestre, que vivia igual o mestre. Então, quem não amar menos qualquer uma dessas coisas, e até a sua própria vida, qualquer um desses, até a sua própria vida, não tomar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Cruz naquele tempo não era algo bom, era algo que os romanos usavam para crucificar, para usar de propaganda, uma propaganda bem impactante, porque ficavam nos caminhos que iam para as cidades, e aí eles viam milhares de pessoas, às vezes crucificadas, para todos aqueles que se voltavam contra o Império Romano. Então, era uma forma de se falar assim, eu não vou me voltar contra Roma, porque senão eu posso ser crucificado. E algumas das pessoas ficavam até 9 dias crucificadas, morrendo, agonizando, porque a morte numa cruz é uma morte lenta. Você vai parando de respirar, vai tendo câimbras pouco a pouco, vai perdendo sangue pouco a pouco. Então, não era uma coisa boa. E Jesus vai dizer, se você não negar aqueles que você ama mais, não negar a sua própria vida, não tomar a sua cruz, morrendo devagarzinho para você mesmo, dia após dia, você não pode ser meu discípulo. E aí Jesus vai fazer duas comparações. Alguém que vai construir uma torre, uma casa, que seja um lugar, no primeiro calcula quanto que vai sair a obra, para que não pare no meio da obra e venham zombar dele. Esse homem começou a construir, não pôde, gastou dinheiro à toa, porque uma construção pela metade não vale nada. Ou um rei que vai combater outro rei, um exército que vai combater um outro exército, tem seu comandante, não vai ver primeiro se ele pode vencer o outro exército. Ele tem 10 mil e vai contra 20 mil. Peraí, vamos fazer um acordo de paz primeiro e eu pago aqui para você. Então, que é assim que funcionava quando você fazia um acordo de paz. Geralmente você passava a pagar tributo, imposto para aquele reino que você fez o acordo de paz. E assim Jesus vai dizer, assim que todo aquele dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, começa a ver, para ser meu discípulo, você tem que entender, você tem que calcular, você tem que ver como que você está vivendo. Porque se você começar a ser meu discípulo de qualquer jeito, o que vai acontecer? Jesus vai dizer que aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, o que vai acontecer com ele? Vai vir o vento, a tempestade, a inundação, porque não tem fundamento, e vai cair a casa, e grande vai ser a sua destruição. Então, se você não renunciar a tudo, que quer ser meu discípulo, e não renuncia a tudo que você tem, você não pode me seguir. Você não pode ser igual a mim. Então, passamos para a quinta e última parte desse capítulo 14 de Lucas, e aí sim encontramos um paralelo em Mateus 5,13 e em Marcos 9,50. Jesus vai dizer, o sal certamente que é bom, mas se ele se tornar insípido, ou seja, sem sabor, se não conseguir salgar, como restaurar o seu sabor? Não tem como. Não presta para nada, nem mesmo para monturo. Deve ser lançado fora. Montura é um monte de lixo, um lixão. Quem tiver para ouvir, ouça. Ou seja, se você é o meu discípulo, minha discípula, e não tem o meu sabor, e não faz o que eu faço, e não nega-se a si mesmo, não toma a sua própria cruz,
não vai servir para nada. Amém? E assim então encerramos o comentário do capítulo 14 de Lucas, dos versículos 1 ao 35. E eu gostaria então de, nesse texto que nós lemos, colocar então um versículo-chave, que é esse versículo 33 do capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Jesus, depois de ressuscitar e ter dito em Mateus capítulo 28, versículo 18, diz: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. E depois no 19 e 20 ele vai dizer: ide e fazei discípulos. Jesus não mandou ir de fazer cultos, ir de estabelecer igrejas, ir de construir prédios, ir de fazer cultos, ir de fazer reuniões. Não. Vão e façam discípulos. Assim como eu fiz vocês serem meus discípulos e eu vos escolhi para serem meus discípulos, vão e façam discípulos. No entanto, não é só porque nós sabemos que nós temos que nos tornar discípulo de Cristo que nós o tornamos. Para sermos discípulos de Cristo, nós temos que entender que nós precisamos colocar Cristo em primeiro lugar, que nós precisamos abnegar, renunciar tudo que temos e tudo que somos e tudo que viermos a ser para ser aquilo que Deus o quer. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem, pai, mãe, filho, filha, irmão, irmãs, tio, tia, trabalho, dinheiro, tempo, todas as coisas, não renuncia, não se abnega, não perde a própria vida, não renuncia a si mesmo, não pode ser o meu discípulo, não pode ser igual a mim, não pode andar pelo mesmo caminho que andei, que foi o caminho apertado, o caminho estreito, o caminho de cruz. Se o próprio Filho do Homem, como Jesus se chamava de Filho do Homem, não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos, se chamaram ao nosso Mestre e Senhor de Beelzebul, quanto mais nós, que somos os seus discípulos, que somos seus servos. No entanto, não adianta a gente querer viver um cristianismo sem cruz, sem arrependimento, sem renúncia, sem mudança, sem estar perto de Cristo, sem conhecer a Cristo, sem buscar a Ele, sem manifestar o reino dele aqui nessa terra. Portanto, a ideia-chave, o versículo-chave que eu creio que Deus colocou no meu coração para nós compartilharmos hoje é esse versículo 33. Todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nós precisamos ser discípulos. Nós precisamos ser batizados no mesmo batismo que Jesus foi batizado, que foi o batismo de cruz, de morte, de entrega ao Pai, de falar a verdade com o Pai, pois Jesus disse: Pai, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. E para isso, e para vencer, ele teve que orar, teve que buscar. E se Cristo precisou, quanto mais nós. Portanto, oremos. Pai, nesses últimos dias na qual vivemos, nós estamos na última hora, como disse o apóstolo João, e aproxima-se a tua vinda. E nós vemos que o mal só cresce no mundo por aumentar a iniquidade, o amor se esfriará. E nós não queremos esfriar o amor que nós temos para contigo, nós não queremos abandonar o primeiro amor, nós não queremos ser mornos, nós não queremos voltar para as tradições dos homens, mas para a tua palavra, para a tua verdade que nos liberta, para que nós possamos ser luz, sal da terra nesses dias. Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajude
Senhor, a mudarmos, a negarmos a nós mesmos, a renunciar à nossa própria vida, perdê-la, a renunciar a tudo que nós temos, a amar menos nosso pai, mãe, filho, filhas, esposa, parentes, amigos, as coisas desse mundo, todas as coisas, nós devemos renunciar para ser teu discípulo. Nos ajuda, Deus. A tua palavra é verdadeira, não voltará vazia. Os céus e a terra passarão, mas as tuas palavras não passarão. Que essa verdade, que a tua palavra possa nos libertar e possa nos fazer verdadeiros discípulos nesses últimos dias, nessa última hora. É o que nós oramos e agradecemos. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Então, nós lemos o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 14, do versículo 1 ao 35, as 5 partes, nós explicamos, comentamos e lemos o versículo-chave, que foi o versículo 33. Que Deus te abençoe e na próxima mensagem, então, vamos ler o capítulo seguinte do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Deus te abençoe.